Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Você já deve ter ouvido a expressão os fins justificam os meios. Essa expressão traz a ideia de que não importa qual caminho foi tomado, desde que o resultado final seja bom. A expressão ganhou popularidade através de um livro chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que criou o verdadeiro manual da política, onde vale de tudo pelo poder. E se você olhar para os dias que a gente tem vivido hoje, qualquer semelhança é mera coincidência. Os fins justificam os meios. Você concorda com isso? Você acha que como cristão você consegue apoiar essa ideia, esse pensamento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você gostou do tema, eu já te peço que deixe o seu like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Hoje temos um acervo com mais de 70 vídeos, com os mais diversos e variados assuntos, que abordamos sempre biblicamente, com uma linguagem fácil de entender, leve e, quando possível, descontraída. Se inscreve aí e vamos embora para o vídeo. Os fins justificam os meios. Essa frase vem sendo repetida, debatida e aplicada durante séculos, dizendo que alguns erros e atropelos valem a pena se a pessoa tiver com boas intenções. E aí eu já vou dizer aqui de cara que eu discordo plenamente dessa afirmação e vou usar uma outra frase também muito famosa para rebatê-la. De boas intenções o inferno está cheio. Não se pode justificar uma ação má, ruim, com boas intenções. Olha o que está escrito em Hebreus 13:18. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Existe um princípio bíblico que chamamos de integridade. Você deve ser correto no início, no meio e no fim, ou seja, em todo o processo, de maneira integral. A pessoa íntegra, ela é correta em todo o processo. Durante o reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel, Davi ainda era um adolescente e foi ungido para um dia se tornar rei. Depois de matar um gigante e com isso poupar a vida de centenas de soldados israelitas, Davi foi ganhando popularidade e isso incomodava o rei Saul, que tinha ciúme do seu trono. Por causa disso, Saul colocou a cabeça de Davi a prêmio. Ele perseguia Davi. E um dia, Davi entrou num acampamento e se deparou com quem? O rei Saul, dormindo, desarmado, desprotegido, totalmente indefeso. E olha o que lemos em 1 Samuel 26, de 8 a 10. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra um ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Galera, Davi teria resolvido dois problemas de uma vez só se ele tivesse ali mesmo acabado com seu inimigo, com aquele que perseguia, que queria tirar a vida dele. Porém, aquilo não era a atitude correta. Davi não estaria sendo íntegro se ele tivesse feito isso. Ele estaria fazendo algo de errado no meio do processo para que no final do processo as coisas acontecessem da maneira que ele queria. Não seria a atitude de um servo de Deus. Davi ficou famoso por ser considerado um homem segundo o coração de Deus. E como vocês já sabem, mais tarde o rei Saul morreu e Davi assumiu o trono. Em Jó 8:20 lemos o seguinte: pois é certo que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. E você sabe por que Jesus morreu na cruz? Jesus tinha um propósito: salvar o pecador arrependido. Porém, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus poderia, se ele quisesse, simplesmente perdoar os pecados de todos os arrependidos, sem precisar que ninguém morresse. Até porque ele é Deus. Ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas. Porém, se Deus fizesse isso, ele estaria burlando um decreto dele mesmo. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele falou que o pecado só pode ser pago com a morte. Resumindo tudo isso, Jesus morreu na cruz porque para Deus os fins não justificam os meios. Pensando bem, vamos perceber que sempre haverá um caminho justo
para um objetivo justo. Sempre haverão pessoas dispostas a caminhar correto, por mais que o caminho seja mais longo. Em contrapartida, sempre haverão pessoas que irão preferir fazer o caminho mais curto, mesmo que esse seja um caminho errado. Basta você decidir qual das duas pessoas você é, a do caminho justo e longo ou a do caminho curto e errado. Que Deus nos ajude a cada dia escolher o caminho que a gente quer andar, as decisões que a gente tem que tomar, que a gente possa fazê-las com sabedoria e com justiça, com integridade, lembrando que os fins não justificam os meios. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele foi bom para você, se ele agregou valor para você, eu tenho certeza que ele vai ser bom para outras pessoas também. Então deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal, ainda lembre de se inscrever. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.